Boa noite a todos e a todas, senhores e senhoras, sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Hortolândia. Iniciamos mais uma audiência pública sob a proteção de Deus. Iniciamos nossos trabalhos às 19h33. É uma audiência pública de apresentação dos números que compõem o projeto de lei 128, que é a LOA, Lei Orçamentária Anual. Informo a todos que esta nossa audiência pública está sendo transmitida ao vivo através do endereço eletrônico www.hortolândia.sp.leg.br. Nós temos um chat onde as pessoas que nos acompanham via online, web, pode apresentar ao final seus questionamentos, suas dúvidas. A gente ainda mantém esse site em todos os canais de comunicação da Câmara Municipal de Hortolândia, pois é o período adequado para sugestão, participação da comunidade, da população em geral. E em anos anteriores já tivemos, inclusive, sugestão de emendas através deste canal. Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, eu saúdo os vereadores aqui presentes nesta audiência pública, mas quero fazer uma saudação especial aos vereadores que compõem a Comissão de Finanças e Orçamento, a comissão que eu presido. Cumprimento e agradeço ao Carlão do Nova Europa, aqui ao meu lado, o secretário, o membro Enoque Leal Moura, à minha direita, aqui também ladeado comigo na mesa. Cumprimento, embora ausente, não pôde permanecer, o vereador Nego Valdecir Alves Pereira, que é o vice-presidente desta comissão. E de uma maneira especial para os vereadores que permaneceram aqui, aos quais também convido para fazer parte da mesa, porque ao final nós vamos desfazer a mesa. Convido e agradeço a presença do vereador Jonathan, por favor, vereador Jonathan. Cumprimento e agradeço a presença do vereador Regis da Serralheria. Por favor, vereador Regis, compõe conosco aqui essa introdução de abertura desta audiência pública. Antes de eu dar sequência, quero passar a palavra aos nobres vereadores que compõem a mesa para as suas considerações iniciais e cumprimentos aos presentes e também àqueles que nos assistem. Com a palavra, ao vereador Carlão. Boa noite, presidente. Boa noite, Regis, Enoque, Jonathan e a todos que estão participando aqui hoje. Agradecer a presença de todos aqui que estão assistindo essas comissões aqui hoje. Muito obrigado e uma boa noite aí. Vamos começar aí, presidente. Obrigado. Boa noite, Carlão. Obrigado. Agradeço as palavras. Agora, com a palavra para cumprimentos iniciais, o vereador Enoque. Uma boa noite a todos presentes aqui no plenário, você que está nos assistindo pela web. É uma audiência de suma importância para o nosso município e é muito bom ver o plenário aqui com bastante pessoas presentes assistindo. Essa que é uma audiência que nós chamamos para que os munícipes tenham a sua participação, para que nós possamos, junto, construir uma cidade melhor e que você veja a participação do nosso Poder Legislativo, do governo, das suas secretarias e departamento, nesse momento importante que é a peça fundamental, o orçamento do nosso município. Quero agradecer aqui, do meu lado, o vereador Regis, da Serralharia, o presidente da comissão, o Ananias, o Carlão, do Nova Europa, meu vizinho, o Jonathan, e agradecer a você. É muito importante que os moradores, através do nosso chat aqui, participem. Participe, é importante a sua participação. E que Deus nos dê uma audiência em paz e harmonia. Muito obrigado. Obrigado, vereador Enoque, pelas palavras. Passo agora também para suas considerações iniciais e cumprimentar o público presente, o vereador Jonathan. Boa noite a todos, boa noite, presidente, vereador Carlão, Regis, vereador Enoque.
e a todos que estão aqui acompanhando de forma presencial também. Fico muito feliz em estar participando hoje dessa audiência tão importante, dessa audiência pública, audiência de finanças, né? De uma forma muito importante. Hoje estaremos analisando, avaliando e apresentando alguns gráficos, né, presidente? E falando da importância dessa audiência, já prevendo o próximo ano, o ano de 2024. Então, uma honra poder estar participando e receber vocês e ter a casa cheia, lotada hoje, participando dessa audiência tão importante, a audiência pública de finanças. Boa noite a todos, uma boa audiência. Boa noite, obrigado, vereador Jonathan. Passo a palavra agora para as considerações iniciais e os cumprimentos para o vereador Regis. Com a palavra, Regis. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, boa noite, vereador Enoque, Carlão, Jonathan, e em nome do Jonathan, cumprimento aí a todos aqui da casa, todos os funcionários que estão presentes, a todos o público aqui presente. E, senhor presidente, somente para agradecer o convite aí por estar participando dessa audiência e dar as boas-vindas a todos que estão aqui, que possamos ter aí uma boa audiência pública aí. Obrigado, vereador Regis. Ainda nessa sessão de audiência pública, nas palavras iniciais de cumprimentos, quero cumprimentar e aproveitar o ensejo para convidar para que fique aqui conosco o secretário de Finanças do município, por gentileza, nos acompanhe, pode escolher o lugar a ficar aqui presente. Muito obrigado pela presença. Quero também convidar colega de curso, nós tivemos a oportunidade de cursar economia junto, Cristiano Penha, por favor, ocupe um dos lugares. E quero também cumprimentar todos vocês, servidores da municipalidade, que puderam estar presentes hoje, de uma maneira especial, em nome do Renato, secretário adjunto na Secretaria de Educação, cumprimentar todos os demais servidores. Temos uma quantidade significativa aqui hoje, se eu nominar um por um, a gente acaba demorando um pouco. Então, quero agradecer imensamente, em nome do Renato, a presença de todos os senhores. Quero agradecer também a presença dos servidores desta casa, que permanece, que nos auxilia, que ajuda na transmissão desta audiência pública. Aos que não me conhecem, eu sou o vereador Ananias José Barbosa, vereador e presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Hortolândia, que tem a finalidade de conduzir este trabalho nesta presente audiência pública, que objetiva, naturalmente, a discussão do projeto de lei aqui protocolado, que é o projeto de lei número 128/2023, também conhecida como Lei Orçamentária Anual, LOA, de autoria do Poder Executivo, que estima as receitas e fixa as despesas do município de Hortolândia para o exercício do ano que vem, o exercício de 2024, que, abrangendo o orçamento fiscal e da Seguridade Social, estima a receita e fixa a despesa em R$ 1.610.610.000, que no decorrer da presente explanação será demonstrado como serão esses recursos distribuídos. É importante, senhores e senhoras, registrar e parabenizar ele que lidera toda a equipe na gestão do município de Hortolândia, o prefeito municipal, senhor José Gomes, o Zezé, pela condução dos trabalhos e liderança desta equipe, uma equipe técnica muito competente. Quero também aproveitar o ensejo e dizer isso para o Bonadil, secretário de Finanças, que chega num curto espaço de tempo, mas certamente recebe lá uma equipe bastante qualificada. A gente não tem dúvida nenhuma sobre a capacidade dos técnicos da Secretaria de Finanças do município. Com toda a dificuldade financeira imposta à nossa realidade atual, que o Brasil atravessa ainda sob reflexos de uma grave crise epidêmica, atravessou e continua atravessando este ano. Publicações do dia de hoje já mostram um déficit de bilhões. É uma economia em recuperação, mas, mesmo assim, o orçamento municipal para o próximo exercício terá uma previsão a maior quando comparado com o exercício que ainda está em curso. Embora não finalizado, mas a previsão é que os recursos do ano que vem supere os recursos desse ano
em mais de 150 milhões de reais. Isso é fruto de um trabalho sério, isso é fruto de uma Câmara que também acompanha e que deixa todos nós bastante lisonjeados e bastante felizes com o caminho que temos seguidos. Fiquem conosco, então, sobretudo aqueles que estão nos assistindo via online, lembrando mais uma vez do chat, poderão ser encaminhadas perguntas ao final da apresentação. A apresentação será técnica pelo Cristiano, que nos acompanha, mas pode, no final, mandar as perguntas que a gente vai, se igual, juntar elas, se não igual, fazer individualmente todas, para que a gente não saia com dúvida daqui hoje. Cumpre-me destacar que a presente audiência pública, ela cumpre também dispositivos legais, em especial o artigo 44 da Lei Federal, número 10.257, de 10 de julho de 2001, que é o Estatuto da Cidade, combinado com o inciso 1º do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei Orçamentária Anual, a LOA, é a planilha do orçamento estatal, que estima as receitas e fixa as despesas executadas ao longo do ano. Portanto, uma audiência extremamente importante, além de aguçada na curiosidade para que possamos ver os recursos e a sua destinação. Na planilha que o Poder Público apresentará aqui para nós hoje, será de planejamento, onde algumas das funções de despesa serão destacadas, como pagamento com pessoal, aposentadoria e dos investimentos nas áreas de governo, como, por exemplo, podemos citar os recursos destinados à área da saúde, à área da educação, à área da assistência social, segurança e todas as demais áreas. Com efeito, o orçamento público é um momento político em que o Estado, considerando o montante das receitas esperadas pelas diversas formas de arrecadação pública, irá definir no que e no quanto serão gastos para atingir os objetivos constitucionais e aqueles também previstos como ação de governo, na medida em que os recursos disponíveis eles são limitados e as demandas da sociedade são ilimitadas. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, sejam bem-vindos. Em nome da Comissão de Finanças e Orçamento, agradeço a participação de todos os senhores, que tenhamos uma excelente audiência e desfaço, neste instante, a mesa aqui colocada, passando a palavra, na sequência, aos técnicos da Secretaria de Finanças. Muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite a todos, a todas. Queria agradecer de coração, presidente Ananias, o convite para a apresentação dessa audiência, dizer que é uma satisfação para nós poder debater exatamente o projeto orçamentário para o exercício 2024. Em nome do presidente, cumprimentar também os nobres vereadores e também agradecer a presença dos membros do governo nas suas respectivas pastas, pela colaboração e também pela prontidão aí para o debate que hoje se transcorrerá. Só queria complementar, antes de mais nada, presidente, e também complementando as informações introdutórias feitas pela Vossa Excelência, o contraste que nós temos vivido no Estado de São Paulo. Último mês agora de outubro, teve uma audiência pública na Assembleia Legislativa, onde pôde se debater os últimos indicadores traçados pelo Tribunal de Contas do Estado, onde 31% dos municípios paulistas estão com sérias dificuldades financeiras para honrar os seus compromissos, né? Então, tem muitos municípios que sequer têm dinheiro para pagar a folha de salários e o 13º. E mais da metade encontra-se em dificuldades, né? Então, nós estamos ainda realmente sofrendo os vestígios, né? Exatamente dessa grave crise pandêmica que nós atravessamos. Uma outra situação que eu gostaria também de repartir é exatamente uma divulgação do valor da arrecadação total do ICMS do Estado de São Paulo. Nós sabemos que do montante arrecadado do Estado de São Paulo, 25% é redistribuído por todos os municípios paulistas, né?
E a previsão de arrecadação do ICMS do Estado para este ano chega em torno de 196 bilhões de reais, em valores reais atualizados agora de outubro. Esse montante arrecadado, essa previsão de arrecadação, ela se assemelha ao que foi arrecadado em 2010, para a gente ter ideia da complexidade e da dificuldade econômica por que nós passamos. Em 2010, o Estado arrecadou 195,7 bilhões de reais. Então, nós retornamos aí muito na capacidade de arrecadação e de financiamento. E nós sabemos que as despesas públicas elas não param de crescer, né? E nós estamos com uma dificuldade muito grande com relação à capacidade de arrecadação. Mas o bom disso é que nós, como o presidente mesmo comentou, nós temos em função exatamente da responsabilidade fiscal e visando o princípio do equilíbrio fiscal, nós trazemos a essa casa uma proposta de 1.610 bilhões de reais para execução o ano que vem, fruto exatamente de um processo responsável, um processo técnico, né, onde a gente mensura a capacidade de arrecadação e também mantendo exatamente a nossa capacidade de investimentos, que nós vamos ter oportunidade de ver que em mais de 10% ainda o município de Hortolândia continua ainda com uma boa capacidade de investimento. Então, dessa forma introdutória, eu só queria agradecer mais uma vez o convite e também parabenizar essa casa, todos os vereadores que têm de forma participativa também entendido o momento pelo qual nós temos vivido e também colaborado em muito para que a gente tenha sucesso exatamente na continuidade do financiamento de todos os nossos programas e projetos que também estão em execução e também que vão ser trazidos exatamente para que se reverterão em benefício para a sociedade da nossa cidade. Boa noite a todos e a todas. Eu agradeço aqui a oportunidade, né, de estar mais uma vez apresentando, né, aos vereadores e à população o orçamento da Prefeitura de Hortolândia. E, nesse caso, o orçamento do ano que vem, 2024. Eu vou pedir para eles irem passando aqui os slides. Pode passar? A gente vai falar um pouquinho de planejamento, tá? Antes de entrar nos números da receita e da despesa. E, no final, eu vou falar mostrar os principais investimentos e ações previstos aí na LOA 2024. Pode passar. Tá, então, vamos falar um pouquinho de planejamento, né? O planejamento na gestão pública, gente, envolve várias áreas, várias vertentes, vamos dizer, né? No primeiro caso ali, as demandas da população. A prefeitura tem que ouvir a população, ver o que a população deseja, o que ela precisa, né? E, de certa forma, isso vai estar refletido no planejamento orçamentário. Também o planejamento estratégico do governo, aquilo que o governo definiu como prioridade, né? Até antes de ser eleito, né? Aquilo que ele apresentou na campanha, aquilo que ele desejava fazer, né? no município. E isso também vai ser refletido no planejamento orçamentário. O planejamento da estrutura, né, da administração toda, né, administrativa, recursos humanos, capacitação. Recentemente, a gente teve uma reforma administrativa e isso vai se refletir no orçamento do município. E também o planejamento e desenvolvimento de ocupação do espaço urbano, né, e rural, tem a ver com o plano diretor. Tudo isso, né, se reflete no orçamento do município, no caso, né, o PPA, a LDO e a LOA, que são os instrumentos de planejamento que a gente tem. Tá? Pode passar. Obrigado. Pode ir passando até formar, vai formar ali uma pirâmide, né? Isso. Então, ali na base, olha, nesse planejamento, a gente tem as diretrizes estratégicas do governo, que, de certa forma, refletem ali a demanda da população, o desejo da população, aquilo que a população precisa, né, naquilo que ela está cobrando da prefeitura, né? Então, você tem as diretrizes estratégicas, o PPA que vai planejar, a LDO vai orientar e a LOA vai executar essas políticas públicas. Então, hoje nós estamos falando aqui da LOA, né, que é o orçamento propriamente dito do município, onde a gente tem a previsão da receita detalhada e da despesa detalhada para o ano que vem.
Pode passar. Pode passar mais uma vez, só para ele formar ali. Tem mais uma. Pode passar. Tem uma. Isso. Então, ali, ó, as políticas públicas que estão ali, né, definidas dentro desse orçamento, elas estão sofrendo uma pressão, né, uma demanda infinita ali da sociedade, por mais educação, saúde, segurança, infraestrutura, etc., né? Por outro lado, eu tenho restrições, eu tenho recursos finitos, que são o quê? Os recursos financeiros, né? Eu não tenho o dinheiro que eu quero, né? Eu tenho um limite para gastar. Eu tenho um limite de recursos humanos, eu tenho o limite da estrutura física mesmo, da administração, tenho limites legais do que eu posso gastar, tá bom? Depois a gente fala um pouquinho. Então, ali no meio tem essas políticas públicas sendo pressionadas. E qual que é o papel do planejamento, né, no município? É tentar equilibrar isso, tá? E, no final, isso vai estar refletido no planejamento orçamentário, no orçamento do município, no caso, a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual. Pode passar. A gente sempre mostra esse quadro aqui para lembrar, né, a população que o orçamento da prefeitura não é muito diferente do que a gente faz em casa, né? A gente está vendo ali uma família, né, discutindo ali as contas do mês. E a maior parte das contas são contas de custeio, contas para manter a casa funcionando. Supermercado, energia, água, luz. E tem o garotinho falando, será que vai sobrar para a minha bicicleta? Né? Então, assim, no caso da prefeitura, será que vai sobrar? Será que sobrou alguma coisa? Depois de garantir todo o custeio da máquina pública, toda a manutenção da cidade, das escolas, da área da saúde, sobrou algum dinheiro para investir, né? Para construir uma escola nova, para construir um posto de saúde, para fazer uma avenida. Então, assim, o orçamento do município também é assim. A maior parte está comprometida com o custeio da máquina. Sobra uma menor, né, uma pequena parte para investimento. Depois a gente vai ver quanto que é essa parte aqui no município, que não é tão pequena assim, tá? Mas a maior parte, o importante é lembrar assim, que a maior parte do orçamento está comprometida com o custeio, né, da máquina. E quanto mais você investe, quanto mais você constrói, por exemplo, uma escola na saúde, uma escola na educação, um posto de saúde, você tem que contratar pessoal, né? Isso vai gerar um custeio. Então, cada vez que você investe, você amplia o custeio da máquina e vai sobrando menos investimento, né, para fazer no orçamento, tá bom? Pode passar. Então, o sistema orçamentário brasileiro ele é composto pelo PPA, que planeja 4 anos de governo. Esse daí foi feito lá em 2021 e vai de 2022 a 2025. Né? Tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aliás, foi feito isso, está certo. Foi feito em 2021, 22, 23, 24, 25. Tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai estabelecer as principais diretrizes e metas para o ano, né? É a LDO, que a gente já entregou, já foi aprovada, é uma prévia, vamos dizer, né, do orçamento. E agora a Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa a despesa, né? Ele vai ser aprovada pela Câmara e entra em vigor ali logo no comecinho de janeiro, esse orçamento começa a vigorar, tá? Pode passar. Então, aqui um quadro, ó, só para mostrar, o PPA 2022-25, a gente está elaborando, né, tá, na LOA 2024, que derivou da LDO 2024. E o ano que vem a gente já vai fazer a LDO 2025, né, que é já para o próximo governo. Pode ser do mesmo prefeito, pode ser de outro prefeito, mas a gente já está elaborando, né, logo no começo do ano que vem, já elabora a LDO 2025. Que é uma prévia do orçamento do ano de 2025. Pode passar. Então, aqui algumas características da LOA, né? Então, ela estima a receita e fixa a despesa para o ano, né? Tem a previsão dos valores dos programas e ações que foram definidos ali na LDO. Tem o detalhamento da receita por fonte de recurso, código de aplicação,
com a projeção de arrecadação de cada receita, de todas as receitas do município. Tá? A despesa, ela vai aparecer ali por categoria econômica, com a fonte de recurso, código de aplicação. Tem o custo anual dos programas, né, e ações, né, tem as dotações orçamentárias, que são as fichas orçamentárias, é onde a despesa vai ser empenhada, liquidada e paga. Tá? E a LOA tem que ser compatível com o PPA e com a LDO. Essas são algumas das principais características aí da Lei Orçamentária Anual. Pode passar. Então, só para o pessoal, pode ir passando até preencher a tela, só para o pessoal entender assim, como que é elaborada, né, a Lei Orçamentária Anual. Não é uma lei, ali, um projeto de lei que sai da cabeça apenas ali do pessoal das finanças. Né? É um trabalho que envolve todas as secretarias. No começo, o que a gente faz? Um cálculo da previsão de receita para o ano que vem, tá? Com base na arrecadação dos anos anteriores e principalmente de 2023, né, até agosto, porque é o mês que a gente tem ali fechado antes de enviar o projeto de lei para a Câmara. Né? Então, assim, cada uma das receitas é corrigida de uma forma, né, diferente, às vezes levando em conta a previsão de inflação, a variação do PIB, no caso do ICMS, o índice de participação do município. Tá? E aí a previsão, né, aqui a gente colocou os grupos, né, da receita tributária, que tem o IPTU, o Imposto de Renda, o ISS, o ITBI, taxas, receitas de contribuições, no caso da Previdência Social, né, do Ortoprev, e a CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública, tem a receita patrimonial, que são os juros, né, o recurso da Prefeitura não fica parado, né, ele fica aplicado, ele rende uns juros, as diversas contas que a gente tem. Transferências correntes, né, o FPM, que vem do Governo Federal, SUS, Fundo de Assistência Social, Fundo Nacional de Assistência Social, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ICMS, PVA, Fundeb, tá? Isso no grupo Transferências Correntes. As outras receitas correntes, multas, dívida ativa, indenizações, e a receita de capital, que são operações de crédito e convênios, né, que o município faz com o governo federal, estadual, para construção ou para compra de equipamento. Tá? Então, a gente tem que prever aí todas as receitas do município, né, que não são poucas ali, né, são mais ou menos umas 200 receitas, tá bom? Pode passar. E depois de fazer a previsão da receita, a gente faz o cálculo da previsão da despesa, né, com base nos gastos desse ano e reajustes previstos, ampliação da máquina pública, como eu disse, né, por exemplo, se você vai inaugurar uma escola, né, agora, por exemplo, no final do ano, o ano que vem, você vai ter um impacto disso, né, no custeio, convênios específicos de cada área, etc. Então, a gente faz a previsão da folha de pagamento, que tem um limite, né, da receita corrente líquida, que não pode ser ultrapassado. Tem que fazer a previsão da dívida do município, juros e amortização, o repasse da Câmara, né, que é até 6% de um grupo de impostos, todos os contratos que a Prefeitura tem, né, não são poucos, acho que em torno de 400 por aí, tá? Tem que garantir a continuidade desses contratos, as obras, né, garantir os recursos para as obras em andamento, os outros custeios que a gente tem, diversos, né? Aquilo que eu falei, o custeio da máquina pública, você tem que garantir o recurso para esses custeios, tá? E se depois de tudo isso, a gente sempre mostra isso, né? Se houver alguma folga no orçamento, aí sim a gente pode pensar em colocar alguma coisa nova, tá? Pode passar. Algumas coisas que a gente tem que, né, assim, garantir na LOA, respeitar esses limites, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, o gasto com pessoal, que não pode ultrapassar 54%, mas no nosso caso é 51,30%, que é o limite prudencial. O ensino, eu tenho que garantir no mínimo 25% dos impostos, eu tenho que ter isso aplicado no ensino, tá, na despesa. A saúde, no mínimo 15%, depois a gente vai ver como é que está ficando.
As despesas com profissionais da educação, no mínimo 70% do Fundeb, tá? A receita e despesa tem que estar equilibrada ao nível de fonte, de recurso e vinculação, depois eu falo um pouquinho. Tem um texto, tem um projeto de lei, a mensagem, né? E os anexos e gráficos, que são esses que eu estou apresentando aqui, que são um resumo da LOA, ok? E a data limite a gente entregou, né, lá no final de setembro para a Câmara. Pode passar. Então, essa parte foi a parte mais explicando o planejamento, o que compõe a LOA. Agora a gente vai ver como é que ficou a receita e depois a despesa, tá? Então, assim, ó, a receita, gente, essa é a evolução da receita total. A gente tem ali, ó, 2020 arrecadado, 923 milhões, 2021, 1 bilhão 183, 2022 arrecadou 1 bilhão 375. Esse ano, tá, quando a gente fez a LOA, tá, a projeção era essa naquele momento, né, 1 bilhão 334, um pouco abaixo ali de 2022. Mas para o ano que vem a gente chegou em 1 bilhão 630 milhões 610 mil. Tá? Um crescimento de, aqui ali está dando reflexo, não estou vendo, espera aí, de 22%, tá? Em relação ao que a gente está projetando arrecadar esse ano. Tá? No caso da receita corrente líquida, a gente está projetando um crescimento de 14,7%, chegando a 1 bilhão 325. Essa seria a receita real mesmo do município, porque na receita total você tem receitas de operação de crédito, receitas, né, que não compõem a receita corrente líquida. Tá? Mas a gente está prevendo um crescimento. Com base no quê? Né? Acho que passou ali no outro quadro. Volta só um pouquinho. O parâmetro, né, que a gente usou, o crescimento do PIB para o ano que vem, né, corrigindo ali uma parte das receitas de 2,3%, uma inflação de 3,9%. Isso não saiu da minha cabeça ou da cabeça de alguém lá na Secretaria de Finanças. Essa era a previsão que a gente tinha naquele boletim Focus, que é divulgado pelo Banco Central toda semana. Tá? Então, na época que a gente elaborou, essa era a previsão, né, vamos dizer, que o mercado, né, que os economistas faziam para a economia brasileira o ano que vem. E a gente aplicou isso na nossa projeção de receita. Tá bom? Pode passar? Pode passar esse também. As principais receitas, né, que compõem aí o orçamento. Então, o ICMS, uma receita bruta ali de 335 milhões. Como o Bonadil disse, né, o Estado está tendo uma grande dificuldade de arrecadação esse ano, e é claro que a gente tem que levar isso em conta na projeção da receita de ICMS para o ano que vem também. Tá? Então, 335 milhões. O ISS com 223 milhões, o Fundeb com 195 milhões, o FPM 138, o IPTU, né, que é importante, mas não é a maior receita, né? O pessoal às vezes acha que o IPTU não é a maior receita, mas tem um valor significativo, 77 milhões e meio de previsão para o ano que vem, e o IPVA com quase 61 milhões, tá bom? Essas são as principais, né, as maiores. Pode passar. Aqui, para entender, né, a receita por categoria econômica, desse valor total aí do orçamento, a maior parte, ali, 51%, são transferências correntes, né, no valor de quase 825 milhões. Tá? O que são as transferências correntes? Quais as receitas que estão dentro desse grupo? Então, o ICMS, o FPM, né, o Fundeb, transferências do SUS, o IPVA, né? Então, são as principais receitas que estão aí. A nossa receita de impostos ali, parte verde, também não é baixa, né? Tem um valor ali considerável, 425 milhões, que em torno de 26, né, do total. Por que é alto, né? Principalmente por conta do ISS. Vocês viram no quadrinho anterior lá a previsão de ISS, 220 e tantos milhões, né? Aí, somando com IPTU, com Imposto de Renda, com ITBI, então a gente chega nesse valor aí. São os principais grupos. Aí tem grupos menores, né? Tem o grupo das contribuições, que aí é a parte principalmente do Ortoprev,
mas tem a CIP também, da iluminação pública, tem as outras receitas correntes, que tem multa de trânsito, por exemplo, tem as operações de crédito, que são os empréstimos previstos, né, um valor considerável, tem ali também a parte de transferências de capital, né, que são convênios com o governo federal, governo estadual, tá? Receita patrimonial, que a gente falou, receita de juros, né, mas ali também tem uma parte que é do Ortoprev, né, não é tudo a prefeitura, tá bom? Receita por fonte, né, para mostrar, olha, nem tudo é tesouro, nem tudo é de livre movimentação. Né? O tesouro é a fonte de recursos que a gente tem mais livre movimentação dentro do orçamento. Você pode aplicar praticamente em todas as áreas. Né? Agora, eu tenho, né, uma boa parte do orçamento ali, recursos vinculados. Recurso estadual, né, com 226 milhões, é alto, porque o Fundeb está aí dentro, né, quase 200 milhões é recurso do Fundeb, ele é classificado com fonte 2. Eu tenho fonte 3, mas é muito pouco, né? A fonte 4, que é o Ortoprev, né, administração indireta. Tem a fonte 5, que são os convênios e transferências federais. Então, por exemplo, recursos do SUS, classificado como fonte 5. Então, está dentro ali daqueles 200 milhões. As operações de crédito, né, fonte 7. Tá? Então, isso é para mostrar que, olha, o orçamento é grande, é um valor alto, mas nem tudo é tesouro, nem tudo é livre movimentação. Tá bom? Pode passar. Esse também é um quadro para mostrar, né, isso de outra forma. Então, assim, você tem ali uma receita total de 1.630 bilhão. Quando você tira a parte da Câmara e do Ortoprev, eu fico com 1.422 bilhão. Né? Essa é a receita da Prefeitura. Então, tirando Câmara e Ortoprev. Quando eu pego essa receita da Prefeitura e tiro a receita de capital, que é 100% vinculada para construção de alguma coisa, né? O empréstimo é totalmente vinculado a uma determinada obra e tal, então aí já cai para 1.274 bilhão. Quando a gente deixa só a receita disponível do Tesouro para a Prefeitura, aí eu fico com 887 milhões. Ou seja, né, é um pouquinho mais da metade daquele valor total lá. Então, para mostrar também, né, falar, olha, o orçamento é grande, mas recurso livre, movimentação ali da Prefeitura, né, é metade, um pouquinho mais da metade desse orçamento. Né? E esse recurso também não está livre. A gente vai ver na despesa lá que ele já está praticamente todo comprometido, né, com custeio. Tá bom? Vamos passar para a despesa? Vamos lá. Então, a despesa total aí, por órgão, né? Aquilo que eu falei no outro quadro, aqui está mais claro. A Prefeitura Municipal tem 1.422 bilhão, 87% desse total. O Instituto de Previdência tem 158 milhões, né? 10%. E a Câmara tem 50 milhões, que dá 3% desse total. Tá? Mas é 3% do total. O cálculo é feito de outro jeito. É 6% de um grupo de impostos, tal, que dá esses 50 milhões, tá bom? Mas essa é a divisão. Então, aquele valor alto lá de 1.600 bilhão e pouco, não é só da Prefeitura, tá? Tem a Câmara, tem o Ortoprev aí também. Pode passar. Aqui, pegando só a Prefeitura, categoria econômica, né, para a gente ver, né, olha, quanto que está comprometido aí desse total aí de 1.422 bilhão, quanto que está comprometido com o pessoal, né? Olha lá, pessoal lá embaixo, 521 milhões, né, com pessoal em cargos, 37%. Outras despesas correntes, que é o custeio, né, tudo aquilo que é classificado como custeio, como despesa corrente dentro do orçamento, 615 milhões, 43%, é até mais do que o que está previsto ali de gasto com o pessoal. Depois, encargos, que eu tenho, né, o que tem dentro desses encargos? Tem a dívida do município, tem precatórios, tem o PASEP, tem um aporte financeiro que é pago ao Ortoprev,
tá? Deixa eu virar aqui, que ali está dando reflexo para mim. Com 134 milhões aí desses encargos, tá? Para o ano que vem. E aí, o que sobra lá para o investimento, né? O investimento é aquela bicicletinha lá do menininho, tá? Então, a nossa bicicletinha ali, ó, é uma bicicletinha até que, né? 150 milhões. É um valor considerável. E é um percentual considerável também, 11%, né? Eu tenho certeza que não são, né? Acho que a maioria dos municípios do Brasil não tem esse volume aí, esse percentual de investimentos, tá? Acho que a União, se tiver 3%, acho que é muito. Então, é um valor considerável. Mas vamos lembrar, esse valor ele está ligado, né, principalmente lá naquelas operações de crédito. A gente depende dessas operações de crédito para continuar fazendo os investimentos aqui na cidade. Tá? Pode passar. As despesas por secretarias, né, aquele valor de 1.422 bilhão, que é o valor da prefeitura. Então, a maior parte com a educação, 381 milhões, né, está dando 27% desse bolo aí, desse total. A saúde com 376, 26%. Depois, obras tem um valor alto, 151 milhões, 11%. Por quê? Porque os investimentos estão todos praticamente tudo dentro da Secretaria de Obras, né? Aquelas operações de crédito ou convênios com o governo estadual, federal, dentro da Secretaria de Obras. Então, por isso que ela tem um valor alto, né? Se a gente fosse ver as fontes, né, a menor parte ali seria a fonte do Tesouro dentro da Secretaria de Obras, a maior parte seria fonte 7, fonte de operações de crédito. Depois a finanças, lá em verde, ó, tem um valor, né, alto. Por quê? Porque a dívida está dentro do orçamento, a parte lá dos encargos que a gente viu, 134 milhões, ela está classificada dentro do orçamento da Secretaria de Finanças. Se tirar isso, finanças diminui consideravelmente, tá? E aí tem outras, né, grandes aí, administração, serviços urbanos, que, por exemplo, tem o contrato da limpeza urbana dentro ali da Secretaria de Serviços Urbanos, tá? Inclusão social e por aí vai. Então, assim, não é basicamente assim, aquilo que a gente já tem no orçamento desse ano, né? Claro que você corrige os valores, você atualiza os valores das fichas orçamentárias, do gasto com pessoal, mas as proporções não mudam muito. E a gente pode ver que a educação e a saúde, elas pegam praticamente metade do orçamento. Tá? Pode passar. A aplicação no ensino e saúde é aquele cálculo que a gente tem que ter, né? No mínimo 15% na saúde, 15% dos impostos, tá? De um grupo de impostos, e no mínimo 25% no ensino. Esse grupo de impostos, ó, ele soma 944 milhões. Tá? E aí eu tenho, olha, como que ficou o orçamento? O ensino está com 25%, né, em cima, e a saúde com 24%. Né, sendo o mínimo de 15%, a gente tem 24%, né, inicialmente ali na saúde. Tá? E aí sobra o que para o resto? Né? Quase 51% desse grupo de impostos aí, que é um volume, né, todo o recurso do Tesouro, isso. Né? Eu não estou falando aí de recurso federal, estadual. Isso é tudo recurso do Tesouro. Então, desse recurso do Tesouro, um pouquinho mais da metade sobra, né, para eu aplicar nas outras áreas. Tá? Pode passar. Eu acho que aqui, essa parte dos números acabou. Depois, se alguém tiver alguma dúvida no final, daí pode perguntar. Aí agora eu vou tentar passar rapidamente aqui a parte final, que são os principais investimentos e ações previstos por secretaria. Tá? Então, assim, não são apenas investimentos, né? Construção de alguma coisa nova, não. Tem aqui ações de custeio também, de programas, né? Projetos prioritários dentro do orçamento do município, tá bom? Então, vamos lá. Olha lá, no governo eu tenho, né, direitos humanos e políticas públicas transversais,
Eu não vou ficar falando todos os valores, tá, gente? Esses valores estão disponíveis depois para vocês. Inclusive, esse quadro vai no projeto de lei do orçamento. Né? Mas eu vou falar os nomes aqui, até para o pessoal conhecer, né? Políticas públicas para mulheres, Programa Viva Mais, o Fundo Municipal do Idoso, o Serviço de Publicidade e Propaganda, ações de comunicação, apoio à comunidade e qualificação profissional. Então, assim, é um total de 6.360.000 ali na Secretaria de Governo, tá? Para atender todas essas ações aí. Na chefia do Executivo, tá? Então, tem o Fundo Municipal de Solidariedade e tem o controle interno, né? Que é isso, é um controle interno mesmo ali, uma auditoria interna que a gente tem que ter dentro do município, né? Tá? No valor total ali, 839 mil. Depois, na inclusão social, eu tenho proteção social básica, eu tenho proteção social especial, de alta e média complexidade, eu tenho Bolsa Família, Fundo da Criança e Adolescente, tem a gestão operacional do Fundo de Assistência, ações de proteção e calamidade, gestão operacional e desenvolvimento social da economia solidária, estruturação da rede SUAS, olha, apoio a iniciativas da comunidade, apoio a iniciativas de qualificação profissional, Fundo Municipal de Fomento à Economia Solidária e Conselho Tutelar. Tudo isso, olha, de recurso próprio, 11.633.000 e de recurso externo. O que é o recurso externo? É a fonte estadual, é a fonte federal, tá? Ou de fundos, né? 17 milhões, tá? Pode passar. Inclusive, a fonte está no cantinho ali, né? Vocês viram ali quantos programas, quantas ações que tem, né, dentro de uma secretaria. Olha a educação. Tem a construção da creche Jardim das Flores, tem uma previsão, reforma da EMF Tarsila do Amaral, tem aquisição de equipamentos de informática, até aí tudo recurso externo, né? Tem a manutenção e reforma das unidades escolares, reforma predial, né? Execução de obras e reformas e adequação para obtenção dos AVCBs, né, que inclusive o Tribunal de Contas está em cima da gente, mas os processos já estão em andamento, tal. A gente deve finalizar isso aí o ano que vem. Tem o Bolsa Creche, tem a organização social para execução de atividades voltadas ao serviço de educação, tá? Atendimento de crianças, né, como que está ali? Como elemento educacional, né? Projeto robótica, tem transporte escolar, tem alimentação escolar. Inclusive, a alimentação escolar é bom falar, né? Que é o gasto com a merenda. Mas esse gasto não está dentro daquela aplicação do ensino, né? Ele faz parte da Secretaria de Educação, mas ele não entra no cálculo do ensino, tá? E ali tem um recurso do Tesouro, né? De 5.500.000. E recurso externo, 35 milhões, quase 35.700. Tem a segurança alimentar e tem um programa de desenvolvimento de carreira do servidor, que, na verdade, tem na educação, tem na saúde, tem na administração também. Recurso do Tesouro ali, ó, só essas ações, né? 65.600.000. E recurso externo, 44,5 milhões. Na cultura, a gente tem o programa Música para Todos, tem fomento e incentivo à cultura e à cidadania, tem reforma do Centro de Educação Musical de Hortolândia e do Centro de Música, tem a gestão, tem a promoção de eventos, né? Gestão, realização, promoção de eventos culturais. Ali está cortando, né? Deixa eu colocar aqui. 6 milhões de recurso próprio e 1.339.000 de recurso externo, tá? Pode passar. No esporte, ó, reforma do campo de futebol do Nelson Cancian, aquisição de equipamentos esportivos, construção de muro de arrimo no Areninha, academia ao ar livre, reforma da praça de esportes Gino Bernardini e dos ginásios de esportes também, né? Tem o Esporte para Todos, que é um programa ali também da Secretaria, tem a gestão e realização de promoção de eventos esportivos. Então, tudo isso, 2.731.000 recurso próprio e recurso externo, 3.037.000. No meio ambiente, tem a recuperação ambiental, gestão de resíduos sólidos, produção e manutenção de mudas, produção de bem-estar animal,
né, o dinheiro para cuidar aí dos animaizinhos aí, né? E o Fundo do Meio Ambiente, 7.600.000 de recurso próprio. Na habitação tem o auxílio moradia e regularização de áreas de interesse social, 3.300.000 no total. Pode passar. Olha, Secretaria de Obras, né, quanta coisa que tem aí. Então, a primeira coisa ali, ó, a iluminação pública, né, que é o recurso da CIP, né, que é usado para manter e aprimorar, melhorar a iluminação pública da cidade. Tem o sistema ali, né, fotovoltaico no estacionamento do Parque do Jaque 1, lá perto do novo Paço Municipal, também com recurso da CIP. E sistema fotovoltaico para 17 prédios públicos, né, com recurso do Tesouro. Tem o programa de infraestrutura urbana e desenvolvimento sustentável, tá? Que é a operação de crédito para obras de infraestrutura aí no município. E também tem esse programa aí de desenvolvimento urbano sustentável, preservação ambiental e modernização, que também é uma operação de crédito. Tem o Finisa do Paço Municipal, que é para finalizar o Paço, né? O Paço está quase pronto. Mas tem um recurso previsto ali para o ano que vem. Isso, volta só um pouquinho. Aí tem, né, nem vou falar todos, mas tem diversos convênios ali, né, de fonte federal, fonte estadual, para recapeamento asfáltico no município. Tá? Total ali, volta só um pouquinho, só para a gente falar o total. Olha só, de recurso próprio, 25.668.000. E de recurso externo, 117.500.000 lá na Secretaria de Obras. Pode passar. Serviços urbanos, a gente tem a limpeza urbana, né? Contrato de limpeza urbana, você vê 42.800.000. Tem a manutenção da infraestrutura urbana, tá? Locação de máquinas e outras coisas, né? Compra de materiais e tal, tudo para manutenção das vias, né? Limpeza e tal. Manutenção e conservação de praças e parques. E custeio da iluminação dos espaços públicos, né? Que é custeado com a CIP. Né? A CIP é aquela contribuição que todo mundo paga ali na conta de luz. Ele é totalmente vinculado à iluminação pública no município. A prefeitura não pode pegar esse recurso e falar, vou aplicar na saúde, vou aplicar na educação. Não, tem que usar. Tá? Ah, mas não pode mesmo? Não, não pode, a legislação não deixa e o Tribunal de Contas fiscaliza, tá bom? Tem a mobilidade urbana, né? Tem a implantação e manutenção de ciclovias, tem a parte do trânsito, né? Toda, né? Os contratos do trânsito, a manutenção mesmo, né? Da sinalização de trânsito e tudo. Educação para a mobilidade e o controle e gestão do sistema de transporte público, tá? Tudo isso, 26.200.000 de recurso próprio. Uma boa parte aí vem da própria arrecadação das multas de trânsito, tá? No município, que também tem que ser aplicadas no trânsito. Eu não posso pegar as multas e aplicar em outra, né? Em outra área, tá? E tem a segurança, com a gestão operacional de segurança, as diversas ações que eles têm ali, né? E a defesa civil, com 2.843.000 de recurso próprio. Veja que aqui eu não estou falando de gasto com pessoal, né? Aqui são as ações, né, de custeio ou de investimento, mas nós não estamos falando do gasto de pessoal dentro das secretarias. Tá? São os principais programas e ações. Pode passar. Então, na saúde, tem ainda um pouco lá, né, para terminar a reforma do hospital, mas é convênio, né? Tem ali reforma da UBS São Bento, previsão de construção de um centro SER, né? Construção de 3 CAPs, reforma da UPA Nova Hortolândia, da UPA Amanda, da UPA Rosolém. Tem a parte da gestão do serviço de saúde, que é um contrato, né, para a gestão do hospital e outras áreas dentro da saúde. Tem a aquisição de medicamentos, né, uma parte, né, porque outra parte está dentro do contrato de gestão. Tem atendimento de sentenças judiciais, tem análises laboratoriais, tem o programa de desenvolvimento de carreira do servidor, combate à prevenção da ST/AIDS. Então, 58 milhões de recurso próprio, 58.400.000, e 125 milhões
de recurso externo. Tá? E no planejamento urbano, tem o programa Cidade Digital, o Cidade Planejada e programa de infraestrutura urbana e desenvolvimento sustentável, 2.681.000. Eu acho que ainda tem alguma coisa. Pode passar. Olha, olha quanta coisa, né? Nós estamos aqui já em quantas páginas, né? Quantas ações que a gente tem dentro do orçamento aí. Na administração, tem a parte de assistência à saúde do servidor, que pega, né, para todas as secretarias, né, 6.203.000. Tem a concessão de benefícios assistenciais ao servidor, né, e tem a parte do auxílio transporte também, auxílio funeral, o programa de desenvolvimento de carreira do servidor e a escola de gestão. Tudo isso com 43.756.000. Lá no desenvolvimento econômico, tem um recurso para o fomento e desenvolvimento econômico, que é basicamente o poupa-tempo, e tem um convênio para a construção de decks nas lagoas do Jardim Amanda e do Parque Irmã Dorothy e CREAP. 650.000 de recurso próprio, 863.000 de recurso externo. E nos assuntos jurídicos, tem o programa aí, né, para custear o PROCON, tá? 66.000. Eu acho que é isso. Acho que termina nessa parte. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de estar aqui apresentando o orçamento e estou aqui à disposição, né, para tirar qualquer dúvida que vocês tenham aí. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Cristiano, pela apresentação. Eu penso que didaticamente foi muito tranquila, né? A apresentação não traz elementos surpresas de um ano para outro. Eu só queria deixar registrado aqui, porque a lei protocolada na Câmara, a Receita Federal, a receita total é de 1.610.000.610.000, e o seu slide estava com 1.630.000.000. Está trocado, Isso mostra também um pouco o cuidado, né? Foi um corte aí de 20 milhões de reais. A Câmara, eu acredito que pode fazer as emendas aí da maneira impositiva, né, vereador Regis, que luta por isso já há algum tempo. Mas, de qualquer forma, eu abro agora para os questionamentos. Não sei se alguém da plateia tem alguma pergunta a fazer, alguma dúvida a tirar, mas antes deles apresentarem essas dúvidas, eu pergunto aqui com os vereadores que compõem essa audiência pública. Algum vereador quer fazer um esclarecimento, dúvida? O vereador Enoque, por favor. Cristiano, eu vi aqui no orçamento de investimentos que tem alguns recursos que já houve esse investimento. Você tem lembro, sim. Nós temos lá, eu vi lá, recapeamento da Vila Guedes. Já foi feito, né? Tá. Então... pode ser que pode ter acontecido, né? Aí a gente teria que checar com a Secretaria de Obras, mas pode ter acontecido o quê? Na época da elaboração do orçamento, que foi lá em agosto, setembro, né? Da gente, assim, ainda não tinha recebido esse recurso, e aí a gente deixa previsto, né? Só que pode ter acontecido ou ainda estava executando e não tinha previsão de terminar esse ano, e aí fica previsto no orçamento do ano que vem. Mas pode ter acontecido de já ter sido executado. Mas, se for o caso, por exemplo, recurso externo, se isso aconteceu com recurso externo, esse recurso já entrou, por exemplo, esse ano. Então, o ano que vem, esse recurso ele não é utilizado dentro do orçamento, ele vai ficar bloqueado porque a receita já entrou em 2023. Então, acontece isso. Pode ter acontecido por conta da gente ter que mandar o orçamento com antecedência, né, de ter ficado previsto, mas esse recurso já ter entrado e já ter sido executado aí nos meses posteriores. Tá? Na verdade, complementando a sua fala, Cristiano, se me permite, o vereador Enoque, porque a pergunta foi direcionada ao senhor, mas
isso também está num quadro de planejamento previsto, né? Ele não compõe a totalidade da legislação, né? Os anexos, por exemplo. Então, o fato de estar nesse quadro aí, vereador Enoque, não traz nenhuma dificuldade. E, além disso, tem todas as outras prerrogativas de transposição, de recursos, enfim, e que a Câmara também sempre é consultada para esse parte. Só uma parte. Para concluir, isso é eficiência de governo, porque esse recurso é uma emenda federal, parlamentar, e quando você, lá em agosto, no momento, você previu, e hoje ele está executado, isso é sinal de uma eficiência de unidade de todas as secretarias, de todo o setor de convênio, e isso é muito bom para a comunidade. Sim. Então, algo que você previu, que hoje a comunidade está benéfica. Isso é bom. Obrigado. Vereador Regis? Não. Vereador Carlão? Essa dá uma palavra que eu e o presidente Ananias, nós estamos nessa comissão aí desde 2021, né, presidente? E estamos indo para o 3º ano e eu tenho acompanhado todas as audiências públicas e vocês estão de parabéns pelo trabalho, têm apresentados aí a todos. Muito obrigado aí, tá excelente, parabéns. Obrigado, vereador. Consulto agora o pessoal que nos acompanha no plenário. Tem alguma pergunta, algum questionamento? Não vi ninguém levantando a mão, mas vi uma pessoa que, na inicial, Bonadil, eu não tinha visto, e peço perdão, inclusive, que é o ex-vereador Lene. Muito obrigado pela presença, Lene. Você que já esteve aqui por 16 anos, né? É da casa também, seja sempre bem-vindo. Obrigado pela presença. Quero consultar aqui o pessoal que nos auxilia, se há pergunta do chat. Não. Lembrando a quem nos assiste que essa é a fase mesmo da apresentação de propostas, de sugestões. Esse relatório será fechado o mais brevemente possível, porque a gente quer estar finalizando a votação desse projeto de lei na nossa plenária do dia 11 de dezembro, né? Mas a gente ainda tem algum tempo, então as pessoas que nos assistem poderão ainda encaminhar aqui para a Comissão de Finanças e Orçamento alguns questionamentos, algumas sugestões e críticas também. Críticas, quando feita de maneira responsável, né, Cristiano? Ela funciona como uma mola propulsora, né? Nos cobra mais responsabilidade e mais seriedade. É uma casa plural, aqui é a Casa do Povo, é onde a gente debate. Na maioria das vezes, sobretudo nessas audiências públicas, a gente fica medindo as palavras para poder não ser ofensivo, até porque é claro que esse não é o intuito, né? Mas a gente falou o tempo todo durante a audiência, reflexo de uma economia que está ainda patinando, né? Mas a gente sabe também as razões que levaram a essa patinação, né? Quando você subsidia recursos para o combustível, por exemplo, num ano eleitoral, com o intuito de fazer política, né, de maneira descarada, o reflexo está aí agora, né? E quando você diminui recursos, por exemplo, numa transferência obrigatória, como do ICMS, pelo percentual que você também tem mínimo obrigatório na saúde e na educação, significa que você está tirando dinheiro da educação, o que é lamentável. Mas, de qualquer forma, estamos aqui para fazer aquilo que o povo de Hortolândia nos confia, acredita e espera que a gente faz, e a gente tem feito da melhor forma possível. Então, quero agradecer, Cristiano, a apresentação sua, agradecer as palavras do Bonadil. Quero, em nome de vocês dois, cumprimentar todos os demais servidores técnicos da Secretaria de Finanças. A gente sabe o quão é importante. E hoje o Tribunal de Contas ele já faz medição, né, da qualidade das apresentações fiscais, né? E isso é muito bom, porque a gente vem observando que as notas de Hortolândia têm sido sempre crescentes. Isso é um motivo de orgulho para a gente também. Então, não havendo nenhum questionamento a passar para vossas excelências, eu encerro, então,
às 20h38, a audiência pública, lembrando para quem nos assiste que pode nos encaminhar os questionamentos e as perguntas ainda durante essa semana. Muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês.